Ok, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre muito bom falar sobre pedagogia sistêmica e perceber como esse conhecimento vai avançando é lindo. Eu sou Jean, eu sou de Campo Grande, eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu sou do Mato Grosso, né? E estou morando em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos já. Sou educador. Outro dia eu fui perceber que eu já sou educador há 25 anos. Né? Eu falei, Uau! gente, como assim? 25 anos? E, e além de educador, também sou terapeuta. Dentro das terapias, eu me encontrei na constelação familiar. E quando eu percebi, então, um caminho dentro da constelação familiar para a educação, aí foi perfeito, né? Então, ali eu me encontrei de verdade, né? E aqui em Campo Grande, hoje, eu sou sócio fundador de um instituto, o instituto que leva o meu nome, né? Instituto Jean Luce, onde nós trabalhamos com constelação familiar, acompanhamento sistêmico e pedagogia sistêmica, né? Oferecendo cursos, workshops, atendimentos, tudo nessa linha, nessa área. Sou também escritor, né? Adoro escrever. Dentro das constelações da pedagogia sistêmica, a gente tem o meu livro, esse aqui, que é o Introdução à Pedagogia Sistêmica. O livro nasceu de uma prática que a gente foi experimentando desde 2015 e nos cursos de formação sempre tinha essa necessidade de ter um material a mais, né? Os alunos sempre pediam, sempre solicitavam. E aí surgiu, então, nasceu o livro, né, nessa perspectiva. Sou apaixonado pela educação, sou um uma pessoa que, durante toda a minha vida, como educador, eu sempre gostei muito, né, dos Uhum. estudos, das pesquisas, de dar esse passo além, e não me conformar com aquela realidade primeira ali, de querer sempre mais, né? E a pedagogia sistêmica hoje é o meu xodó. É onde eu me encontro e onde eu faço tudo com muita paixão, né? Um pouquinho mais ou menos é essa trajetória. Lógico, dentro da educação a gente tem outras formações, né? Uhum. Psicopedagogia, a cultura e literatura, as próprias constelações familiares. Então eu fui me aprofundar, a educação infantil, né? Hoje eu sou diretor também de uma instituição onde nós trabalhamos com educação infantil. Então, a pedagogia sistêmica que eu falo é a pedagogia sistêmica que a gente experimenta também na prática. Então, não é Uhum. só uma teoria desvinculada, tá? Mais ou menos isso. O que é muito importante falar, né, da questão da prática, porque eu até comentei isso na oficina lá do Pré-Conforto, que a pedagogia sistêmica é, querendo ou não, uma atuação nova, né? Sim, Então, não tem muita gente atuando e não tem tanto conhecimento assim literário, a gente não tem. Até comentei que o seu livro é pioneiro aqui no Brasil, né? E é um livro que eu indico sempre, eu sempre falo, gente, não é porque é meu professor, não, mas é porque o livro é muito bom. Inclusive, tem uma pessoa aqui escrevendo, né? Acho que a Vilma falando que está quase terminando e que está adorando. A gente que risca o livro bom. inteiro, praticamente. O livro é muito rico. Que E legal. é muito importante você falar isso da questão prática, porque tem a questão teórica, né, que a gente lê, mas tem a atuação, né, quando a gente vê aquela coisa que a gente leu a conta mesmo. Eu tenho um pouco de experiência também, bem pouquinho, né, mas assim, dos poucos exercícios sistêmicos que eu consigo aplicar dentro da clínica, né, que eu atuo, a gente vê isso acontecendo, é muito legal, porque você pega a Sim. teoria e põe na prática e junta as duas coisas e fala, gente, funciona. É muito legal, né? É muito importante essa leitura. Para mim, a pedagogia sistêmica ela nasceu assim, ela nasceu da prática, né? Uhum. Estava experimentando os benefícios da constelação no meu processo de formação ainda e percebia como isso era rico e poderia ser aplicado também no contexto educacional. E aos pouquinhos a gente foi levando, fomos experimentando. Então hoje a gente já tem um trabalho mais estruturado, né? Desde 2015 até hoje, são 6 anos já,
experimentando isso no dia a dia e percebendo as suas facilidades e também algumas dificuldades, porque às vezes quando a gente fala em pedagogia sistêmica, as pessoas pensam, ah, mas é tudo muito mágico, né? Tudo... Não, não é dessa forma, né? Existem realidades nas quais a gente se depara e que a gente percebe que não cabe a nós, né? E a gente respeita também. Mas isso tudo é um processo, a gente vai falar disso um pouquinho hoje também, né? Sim, sim. E, gente, o Instagram ele tem 50 minutos, vocês sabem, né? De período de live. Então a gente quer ser assim, bem prático também, objetivo, para que a gente possa trocar bastante informação e também levar informação para você que está chegando, né? Uma coisa que eu aprendi bastante com o estudo sistêmico, aprendo, né? Não só na teoria, mas na prática, é que nós estamos aqui a serviço da vida. Então, você que está aqui agora, que está chegando, a gente está aqui, eu e o Jean, nos colocamos à disposição para servir vocês também que estão aqui, né? Que vão ver essa gravação, que vai ficar gravado futuramente também. Então, a gente está fazendo isso com muito prazer. Eu posso dizer isso em nome do Jean, porque a gente compartilha do mesmo sentimento, que é esse sentimento de troca e de levar o conhecimento. Então, a gente quer ser bem sucinto. E aí, para começar, tem outro pessoal que chegou agora, né? Então, seja bem-vindo você que chegou agora. E eu quero começar com o Jean explicando para nós o que é a pedagogia sistêmica, porque pode ser que tenha você que esteja aqui agora assistindo, não tenha noção assim nenhuma, e a gente quer esclarecer isso um pouquinho. Jean, está com você. Obrigado. A pedagogia sistêmica, ela nasce a partir das constelações familiares, da abordagem das constelações familiares que o Bert Hellinger traz, né? Então, tem todo um processo, aí, todo um contexto histórico. No meu livro a gente fala um pouquinho disso. Mas, efetivamente, então, o que é a pedagogia sistêmica? É um olhar para as relações dentro dos contextos que envolvem a educação como um todo. E esse é o grande diferencial que o Bert percebe, né? O que está por trás das relações, né? O que move as relações. E quando a gente aplica isso, então, no contexto educativo, a gente vai perceber que ali na escola nós temos vários sistemas, vários subsistemas. Então, nós temos a equipe pedagógica, nós temos os professores, temos os alunos, os pais dos alunos, temos uma equipe administrativa, temos algumas instâncias superiores, como as secretarias de educação, as normas, o currículo, o próprio MEC, ou seja, tudo isso são subsistemas, são sistemas, na verdade, né, que de repente começam a conviver tudo junto. Tá? E essa convivência em conjunto, lógico, ela vai trazer conflito, né? O olhar da pedagogia sistêmica são aquelas leis que o Bert descobre nas suas observações lá atrás, leis que regem, que estão presentes nos nossos relacionamentos, e ele vai falar de pertencimento, ele vai falar de hierarquia, ele vai falar de equilíbrio, ele vai falar de consciências, de uma série de questões. Estão tudo ali presentes na escola, né? Então, a pedagogia sistêmica é essa transposição dessa visão do Hellinger, das constelações familiares, agora para a educação. Na prática, a gente pode dizer que a pedagogia sistêmica, então, ela não é método. Não é um novo método, uma nova metodologia, não. Ela é uma postura interna, ela é uma postura de vida e uma postura para a vida. Então, independe do método que a sua escola adota, o método que você escolheu para colocar o teu filho, né, naquela escola, independe de tudo isso. Pedagogia sistêmica é prática, ela é postura de vida. Então, a minha escola ela pode nem sequer conhecer a pedagogia sistêmica e eu ser um educador sistêmico. Então, a minha postura lá na minha sala de aula, ela vai ser transformadora para a minha prática. Tanto para a minha sala de aula, como para mim, como profissional, como para os pais, para todas as instâncias que estão envolvidas ali nesse contexto. É difícil falar o que é pedagogia sistêmica assim, de uma forma muito rápida. Né? No curso de formação, a gente tem um módulo inteiro, né? São aí 15 horas para a gente apresentar o que é a pedagogia sistêmica. Mas é basicamente isso. A abordagem sistêmica que o Bert Hellinger traduz para a gente
através das constelações familiares, aplicadas agora dentro de um contexto educativo. E aí só uma coisa interessante, quando a gente fala em pedagogia sistêmica, eu não estou falando apenas da área de pedagogia, tá? Eu estou falando da educação como um todo. Então, eu falo de pedagogia sistêmica quando eu falo de professor, quando eu falo de aluno, quando eu falo de relação pais e filhos, quando eu falo de qualquer contexto que envolva educação, formal ou não formal. Em qualquer contexto, ela pode ser aplicada. Não sei se ficou Isso, claro. se vocês ficaram com dúvida, vocês podem ir colocando, tá bom? Isso Isso. que você falou agora no final é muito importante, porque é uma coisa que eu gosto de ressaltar também, porque quando se ouve, se lê pedagogia, o grande público tende a pensar apenas no quesito professor, profissional, educador, educador pedagógico. E, na verdade, a pedagogia, ela abrange pais também, né? Então, como você mesmo falou, essa postura interna, ela é aplicável para pais, né? Você começa a ter Sim, sim. um olhar diferenciado não só sobre o seu filho, mas também sobre o contexto educacional que ele está incluso na Exato. família, né? No contexto familiar, e também no contexto social. Quando ele vai para a escola, os amiguinhos, aquele amiguinho que brigou, que mordeu, aquele pai que implica com você, você começa a abranger tudo isso, né? Então é muito importante você falar isso agora, que você comentou no final, que é uma visão, assim, é uma postura de visão interna que abrange público geral, que esteja em envolvimento com essa área educacional, né? Isso é muito legal. Vocês estão vendo Perfeito. que a gente é muito apaixonado, né? Jean, a gente é suspeito para vir falar aqui de pedagogia sistêmica, porque é uma paixão. Não sei se vocês que estão aqui agora na live já têm essa vivência ou tiveram algum contato ou já participaram de constelação, vão colocando aí, né? Que também é importante para nós também entendermos e a gente poder levar essa live o mais objetivo possível, como foi falado. E agora a gente está nesse tempo, né, gente, de pandemia, que até estava comentando com o Jean hoje, né? Aqui em São Paulo saiu ontem, né? Uma nova resolução, vamos dizer assim, de uma organização para que retome, né, a retomada das aulas presenciais a partir do dia 8 de setembro, se tudo der certo, né? E se tudo der certo, o que eu estou dizendo porque tudo está certo, mas o que eu estou dizendo de acordo com os índices baixando aí de números da pandemia, de infectados, esses números de mortalidade abaixando, aí a retomada vai progredindo. E assim, essa live ela tem, na verdade, o intuito da gente esclarecer isso na visão sistêmica também, porque tem muitas pessoas falando em redes sociais, no particular comigo, imagino que com o Jean também, como está sendo esse processo dos filhos em casa, né? E também do professor que está em casa passando esse material online ou então está disponibilizando para o seu educando de alguma maneira, que não seja online, levando até ele, enfim. E como está esse processo para todo mundo, né? Porque é uma grande mudança, querendo ou não, a gente não estava nesse processo, nós nunca passamos por isso, de um movimento que estou dizendo em massa, né? Onde a gente meio que foi obrigado a ter essa vivência, né? Muitas escolas se adaptam às questões de EAD, mas não por obrigatoriedade, que foi o que acabou acontecendo conosco, enquanto nação, né? E aí, muitas pessoas falam, gente, não aguento mais tudo isso. E quando eu estou falando tudo isso, estou falando no quesito educacional, tá? Eu não aguento mais ter que dar aula para o meu filho, ter que ser pai e professor, ou os educadores também falando, né? Os educadores pedagógicos. Está muito cansativo, é muito exaustivo, ter que preparar aula online, essa vivência. Então, a ideia dessa live é a gente também trazer uma visão dessa postura interna que a gente precisa ter. E aí eu queria que o Gia falasse qual o pensamento dele em relação a isso, né, a essa questão sistêmica da pandemia e esse movimento que a gente teve agora dos pais estarem mediando a educação pedagógica de seus filhos. Gia? É tudo muito novo, né? Então, nós estamos colocados, de repente, nessa situação e ninguém sabe, na verdade, até quando isso dura e qual a melhor forma de lidar com tudo isso. Então, na verdade, todos nós estamos aprendendo um pouco
né? Com toda essa história, com toda essa situação. Então, não tem uma receita pronta. Mas existem alguns caminhos e algumas coisas que são, algumas muito práticas, inclusive, que nos ajudam a passar por esse processo. Então, eu vou tentar falar um pouquinho para todas as instâncias, né? Para os pais, para os professores, para as questões administrativas. Então, como lidar com tudo isso nesse processo, né? Então, nós, de repente, tivemos a suspensão das aulas, as crianças estão em casa e agora elas recebem atividades online, elas recebem atividades impressas, ou seja, algumas ferramentas que estavam aí, que nós não utilizávamos ainda e que de repente foi a única alternativa possível para não interrupção completa desse contexto, né? dessa relação escola-família. E como que a gente lida com tudo isso? Então, no primeiro momento, a gente ficou, acho que todo mundo ficou meio desesperado, sem saber um pouquinho o que fazer. E a gente percebe agora como que isso foi, como que nós fomos nos adaptando, né, a essa Uhum. realidade. Lógico, às vezes é uma adaptação dolorosa. O professor que, de repente, que nunca tinha estado diante de uma câmera, tinha aí 15, 20, 30 anos de experiência em sala de aula e que agora precisa gravar a aula, precisa transmitir esse conteúdo online, né? Os pais que, de repente, não tinham com quem deixar essas crianças e como se virar agora com tudo isso, ou aquela família que não tem esses recursos em casa, que não tem um computador, que não tem um celular, e acho que essa situação ela escancarou para a gente um contexto social aí extremamente desigual no país todo, né? Agora, o que é possível, então? Primeiro ponto, nós precisamos entender que esse processo pelo qual nós estamos passando, a educação dentro desse processo, ela não é a educação de antes, é a educação pré-pandemia, tá? Esse período ele não vai substituir aquele modelo de educação que nós tínhamos. Não, é outra realidade. Então, nós temos uma pré-pandemia, uma pandemia e teremos uma pós-pandemia, que como vai ser a gente ainda não sabe, mas que não será mais igual à pré-pandemia. Então, o modelo que nós estamos vivenciando agora, ele não tem nenhum parâmetro. Tá? Eu não posso ter o parâmetro de antes e nem o parâmetro do futuro para moldar essas atividades agora, porque isso não existe. Tá? Imagina uma criança que ficava lá 4 horas na sala de aula com os seus professores e agora essa criança, o único recurso que ela tem aqui é a internet, é o computador ou uma atividade impressa que ela recebe em casa. Isso não substitui o contato em sala de aula, não substitui as relações de sala de aula, que vai muito além do contexto aprendizagem aqui. É muito além. Existem inúmeras situações e a gente vê na pedagogia sistêmica dois grandes pilares para a educação, né? Que é o conhecimento e que é a convivência social. Tá? Essa convivência social ela foi podada, né? Ou seja, a gente Uhum. não tem isso nesse momento. Então, o que fazer agora em casa com o meu filho que está chegando, com as crianças que estão lá, os nossos alunos, né? A gente precisa fazer o nosso possível, apenas o nosso possível, sem se preocupar, sem ficar com aquela neurose, aquela preocupação de, mas ele vai perder um ano. O que é perder um ano? Tá? Será que nós estamos de fato perdendo um ano ou nós estamos ganhando tempo? Tá? Então, começar a se fazer essas perguntas, né? Porque, por outro lado, agora a gente, todo mundo, o planeta, isso não foi aqui Mato Grosso do Sul, não é São Paulo, não é Brasil, mas o planeta todo precisou desacelerar. Tá? Todos nós precisamos parar, né? Aquele ritmo frenético que nós estávamos, que estava nos consumindo, ele precisou parar, obrigatoriamente parou. Então, de repente, agora nós começamos a redescobrir a nossa casa, a nossa realidade aqui em casa, redescobrir as relações que estavam todas automáticas, acorda de manhã,
toma café, vai para o trabalho, vai para a escola, volta à noite, ou seja, não tem mais essa convivência, era tudo muito automatizado ali. E agora, de repente, eu descubro que eu preciso sentar com meu filho e tomar café, que ele gosta de Uhum. comer o pão passado na frigideira, tá? E que no dia a dia eu sequer me dava conta de perceber isso. Então, por um lado, a gente ganha muito nessa questão das relações, porque obrigatoriamente nós precisamos rever tudo isso, tá? E isso é um ganho, assim, inestimável. Lógico, a gente não vamos entrar aqui nos contextos sociais, nos contextos econômicos, que pesam, a gente sabe, tá? Mas a gente está olhando só em uma outra perspectiva aqui, que também é muito importante. E aí, para os pais que estão em casa, tá? A gente viu alguns videozinhos na internet, né? De uma mãe que tá louca, de um pai que tá louco com aquelas atividades e tudo mais, né? Sim. Pais, vocês não são professores, tá? Então, não se preocupem. Ah, mas eu não sei esse conteúdo. Esteja ali junto com teu filho, tá? Vamos sentar juntos, vamos tentar entender isso juntos. Olha, a mamãe também tem dificuldade, eu também não entendi isso direito. Quem pode nos ajudar? Então, pai e mãe, vocês não são professores. Vocês não vão ocupar o lugar da escola. Tá? Assim como a escola jamais vai ocupar o lugar que é de vocês. Cada um agora, parece que essas funções elas ficam muito mais claras para a gente, né? A família, de repente, percebe a importância que tem o professor, a importância que aquela escola tem na vida do filho e que, às vezes, a gente não tinha se dado conta. O professor também, de repente, percebe agora o como essa família é importante, porque ele sofre na pele também, porque ele está em casa, ele está com seu filho, ele deixa de ser o profissional para ser tudo junto ali, o profissional, o pai, a mãe. Então ele começa a se perceber nesses dois lugares aí também, né? E de repente a gente percebe que é necessário dar alguns passos que a gente não sabe onde isso tudo pode nos levar. Então tudo muito complexo, né? O que ajuda a gente a passar por tudo isso? Né? Perceber que, né, isso passa, a gente não sabe quando, mas isso passa. E perceber, e isso acho que me ajuda muito em todos os contextos, a Brigitte ela fala muito isso. Perceber que os grandes movimentos mundiais, sociais, culturais, que tem essa dimensão do todo, todos eles nos levam para o mais. Todos eles são grandes processos evolutivos. Tá? Então, quando nós vivenciamos uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando, num primeiro momento, eu não consigo ter essa noção do todo. Por quê? Porque nós estamos dentro, nós estamos sofrendo, nós estamos angustiados com todo esse processo. Então, aqui cabe essa conscientização, então, né? Nossa, eu perceber que isso tudo está a serviço de algo maior, né? Está a serviço da vida, embora eu não tenha o conhecimento da dimensão de tudo isso, né? Mas se colocar nessa perspectiva de que nós também evoluiremos, de que nós sairemos dessa pessoas bem melhores, profissionais bem melhores, muito mais conscientes, isso é inegável. Tá? Isso, a gente caminha para esse processo, né? Eu recebi essa semana na instituição algumas orientações da nossa Secretaria de Educação, do Conselho de Educação, e que são muito válidas nesse momento também, né? Por quê? É tudo muito instável, a gente não sabe para onde vai até onde vai. Então, nós estamos fazendo o nosso possível. Então, aqui vai essa dica para os gestores, para coordenação, direção, né, os próprios professores, é o registro. Registrem tudo, tá? Então, professor, registre as suas aulas, registre essas atividades. A escola manter o máximo possível de registros do que está sendo feito, de como está sendo feito, datas,
entregas de materiais, esse material foi por e-mail, foi entregue pessoalmente, esses alunos estão devolvendo. Então, como que nós estamos registrando tudo isso? Porque futuramente nós vamos precisar disso. Então, nesse processo, e aí já é uma coisa muito mais burocrática, né? Nesse processo, perceber que se essa é a minha função, eu preciso marcar, registrar tudo isso também, né? E isso nos ajuda, tá? E os pais que estão em casa, né, desesperados, tá? Vocês não estão sozinhos, tá? O mundo todo está com vocês, todos nós estamos juntos nesse processo, tá? Mas vamos olhar para as relações. Então, por exemplo, agora, nesse momento, é muito mais importante estabelecer laços, laços afetivos, laços familiares, do que conteúdo. Tá? O conteúdo escolar, a gente vai dar um jeito nisso tudo. Tá? Mas nesse momento, as relações elas são muito mais importantes. Então, talvez seja o momento de você ajudar o teu filho, ensinar o teu filho a organizar o quarto, tá? Ser responsável pelas coisas dele, arrumar a cama quando ele se levanta de manhã, guardar as suas coisas nos lugares dele, solicitar a ajuda dele para uma atividade na cozinha, por exemplo, vamos preparar um bolo juntos. Isso é educação, tá? Isso tudo está lá na escola de outras formas. Então, por que a gente não aproveitar esse momento agora para vivenciar isso de uma forma muito prática e tranquila? Tá? Tranquila na medida do possível, né? Eu sei que algumas realidades são bem difíceis, mas vivenciar isso, aproveitar todo, todo esse momento e transformar em algo positivo também, né? Eu tenho recebido muitos professores na clínica para constelações, para atendimentos, e as queixas, elas são sempre muito comuns, né? Eu não estou dando conta, eu tô pirando, não sei se eu estou fazendo o meu melhor, né? Então, você está fazendo o seu melhor, né? Todos nós estamos fazendo o nosso melhor nesse processo da melhor forma que a gente dá conta, né? E a pedagogia sistêmica agora, nesse instante, ela se torna privilegiada se nós estamos nesse processo, porque nós podemos perceber o lugar de cada um, a função de cada um, os papéis que cada um desempenha, tá? O valor que cada um tem, tá? Ou seja, estou entregando às crianças as suas realidades e percebendo que essas realidades para a criança agora, ela é necessária para ela é o melhor para ela. E eu agora me entrego também às minhas necessidades, às minhas realidades. O que essa pandemia mostra para a gente? O que ela tem mostrado para mim? Você já se fez essa pergunta, né? É interessante isso, né? Falei Isso tudo demais, né? que. Não, imagina, a gente tá amando. Eu tô amando, eu sei que vocês também estão aqui. Isso tudo que você está falando, eu estou aqui refletindo, porque, gente, logo no começo não, acho que algumas semanas, quando a gente entrou em quarentena, eu conversei com o Jean, né? Bati um papo com ele sobre isso, né? Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo numa visão sistêmica? E ele falou uma coisa para mim, inclusive foi uma fala também da Brigitte, que ele acabou de citar aqui, que de repente era um movimento que era para nós olharmos para o nosso interno, né, para o nosso interior, porque casa remete a isso, né, a esse olhar interno. Por que a gente teve que ficar em casa? Fique em casa, fique contigo, né? Olhe para você, olhe para essas relações, para esses laços. Eu acredito que nada acontece por acaso, né? Não existe o acaso. Existe um movimento que nos leva a outros movimentos. Então, como já acabou de falar, esse momento de firmar laços não sei se você está conseguindo entender isso claramente. Acredito que sim. É um momento da gente realmente firmar o que conta, aquele laço familiar seu, sabe? E eu também recebo muito disso que você falou, Gia. Muitos professores, amigos, né? Daí eu tô pirando porque eu não vou dar conta, tanto educadores quanto pais. Eu não dou conta, eu tenho que trabalhar online no meu home office, eu tenho que ser pai, que eu já era, continuar, e agora eu também tenho que dar conta disso. Mas eu sempre falo a mesma coisa que Jean. Calme, respire e observe um pouco além.
O conteúdo é conteúdo, né? A criança ela não vai morrer porque agora ela perdeu aí 6, 7 meses de conteúdo pedagógico. Esse momento é muito mais fundo, eu acho, né? Dessa construção de laço. E para também não ficar aqui falando, porque hoje a gente gosta de falar, né? A gente tem algumas perguntas aqui já, Jean, e eu quero voltar aqui em cima, porque a gente tem duas perguntas da mesma pessoa, e foram perguntas bem bacanas. Espera aí que eu vou achar, hein? Tá, Muitas pessoas já conhecem aqui a enquanto você, vivência, né? enquanto Desculpa, você Jean. procura, eu só quero complementar uma coisinha aqui, Beleza. tá? Enquanto isso você vai encontrando a pergunta. É, esse momento também, ele é um momento para a gente redescobrir o essencial, né? O Uhum. essencial da vida, na verdade. O que é essencial para mim? Então, às vezes, a gente estava naquele ritmo tão agitado de trabalho, de cada vez mais trabalho, só pensar nesse material, né? De repente eu percebo que isso não é o essencial. Ele é importantíssimo, lógico, mas não é o essencial. Então, o essencial está em casa. O próprio Bert fala, o essencial é simples. Né? Então, essa redescoberta da casa, do eu, das nossas gavetas, de rearrumar, reorganizar tudo, de tirar aquilo que está atrapalhando, que está sobrando, que é lixo. Então, de reviver, revisitar a nossa casa, o nosso ser, nossa família, né? A nós mesmos. Eu estava relendo alguns pontos daquele livro de Bert, A Fonte Não Precisa Procurar o Caminho. Uhum. E aí, uma das coisas que ele fala lá é qual é o sentido da vida, né? E o sentido da vida é a própria vida em si. E eu Sim, falei, gente, é verdade, né? Qual é o sentido? Ah, eu tô buscando o sentido da vida, mas o sentido da vida é a vida. é a E aí, se própria você vida. parar para pensar o que é a vida é viver. E às vezes a gente vive preso em alguma coisa, no meu trabalho, não sei, alguma coisa. Mas agora é o momento da gente viver a vida, né? Você falou o que é o essencial, né? Mas Sim. vamos lá, eu achei a primeira pergunta. A Andrea pergunta assim: ó, qual é o papel da criança em meio às mudanças no processo de ensino? Acredito que ela está falando nesse tempo que a gente está vivendo, né? Você acredita, Qual, gente? qual é o papel da Da criança? criança em meio às mudanças no processo de ensino. Acho que ela está Uhum. falando do lugar da criança, né? De repente, no Isso. ensino-aprendizagem. Eu vejo que a gente às vezes fica tão preocupado com como o nosso filho está, como a nossa criança está, que a gente esquece da criança, né? Eu começo a pensar em todas essas questões do conteúdo, que ele vai ficar atrasado, que vai perder um ano, e eu esqueço de me perguntar, né? Como que o meu filho está passando por esse momento? Você já se perguntou? Já fez essa pergunta para ele? Tá? Já explicou para ele o que está acontecendo? Né? Já sentou para conversar dos motivos, né? Que isso para você também é muito novo, que isso para você também é difícil, assim como ele percebe e sente que é difícil estar em casa e não lá na escola com os amiguinhos dele. Tá? Então eu vejo que a criança agora, nesse momento, eu não preciso pensar em qual é o papel dela dentro do contexto educativo. Não, eu preciso olhar para a criança como meu filho, que está lá em casa, que está sofrendo tudo isso também, independente se é um bebê que está lá no berçário, numa creche, ou se é um adolescente se preparando agora para entrar na universidade, tá? Ou se já é adulto, não. Tá? Então, o ser humano que está ali, como ele tem lidado com isso? E eu tenho sido esse auxílio, eu, pai, mãe, irmão, tenho sido esse auxílio na vida dele, para que ele também fique tranquilo com tudo isso. E deixar de colocar nessas crianças essa carga, né? Ah, você depois vai ter que estudar muito mais, você tem que estudar muito agora. Não, gente, esquece isso agora, tá? Ninguém perde nada, ninguém está perdendo um ano. Não, a gente é um parênteses na nossa história. Ninguém vai morrer porque perdeu aí um período de escola. Não, tá? Esse momento é um momento de olhar para as relações mesmo. Tá? O pós-pandemia, a gente vai reaprender depois. Não vai ser mais aquele mundo anterior.
tá? Então, a educação também vai se reinventar nesse processo. A vida, ela se reinventa o tempo todo, né? Verdade, verdade. A Andrea também fez uma outra pergunta na sequência, já vou ler, mas antes mandar um abraço para o Renato, que ele está lá em Juazeiro de Norte, e ele mandou para nós um abraço, Gia, para mim, para você. Abraço, Você está lá Renato. direto de Juazeiro, que delícia. Que legal. A Andrea também pergunta assim, ó, como o professor pode se manter saudável diante de tantas incertezas e cobranças em meio a essa pandemia? Que eu acho que é o que você está mais recebendo, que você disse lá no Sim, Instituto, sim, né, Jean? exato. E aí colocaria essa pergunta ainda em expansão, né? Não só o professor, mas como que todos nós podemos passar por esse processo de uma forma muito mais saudável. As cobranças, elas sempre existiram, tá? A vida toda, lá, né, no pré-pandemia, naquele mundo anterior à pandemia, as cobranças, elas também existiam. O que difere é que nós já estávamos acostumados com um tipo de cobrança. Agora, aqueles que nos cobram, eles também não sabem direito o que cobrar e como cobrar. Então, a gente está aprendendo juntos, tá? Então, como se manter saudável nisso tudo? Olhando para nós mesmos. Vamos olhar para a gente, vamos olhar para nós. O que que você tem feito para te deixar saudável nesse período? E a gente que vem da pedagogia sistêmica, que vem das constelações familiares, nós temos aqui ferramentas inúmeras. Tá? Temos ferramentas fantásticas, como vários exercícios. Olhar para a nossa origem, olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, tomar esse pai, tomar essa mãe, perceber qual é o nosso lugar em relação à nossa família de origem, em relação à nossa família atual. Tá? Talvez Uhum. seja um momento ali de começar a fazer uma árvore genealógica, se você nunca fez, você vai perceber o quanto de força isso traz para você, essa reconexão com as suas origens, essa reconexão com a sua própria força, com a sua própria história. Tá? Então, essa é uma dica pequena. Depois, existem muitos outros processos. Por exemplo, que leituras eu tenho feito? Tá? Para mim, né? Que leituras eu tenho feito? Que filmes eu tenho assistido? O que eu tenho feito com o meu dia dentro desse processo de pandemia? Tá? Eu gosto muito de cozinhar, então eu redescobri a cozinha assim, de uma forma incrível. Todo dia eu estou lá experimentando, testando algumas coisas. Isso me faz um bem muito grande. Lógico, tem dia que não dá nada certo, né? Aquela receita não... Aqui dentro tem uma coisa e lá é outra. Mas procurar buscar aquilo que te faz bem também dentro desse processo. Uma atividade física, mesmo que seja em casa, tá? Um filme, uma série, uma leitura, exercícios sistêmicos. E, se necessário, se eu sentir que preciso, busca essa ajuda. Hoje a gente expandiu isso de tal forma, né? Então a gente tem aí terapeutas que estão atendendo de forma presencial, de forma online, né? Então, isso se ampliou de uma forma muito grande. Então, assim, não enlouqueça com as cobranças que estão surgindo. Faça o seu possível. Tá? A Satir que dizia, né? Você faz o possível com os recursos que tem. Você não vai fazer além do possível, tá? Mas o seu possível você faz. E aquilo que é possível a gente dá conta. E tá tudo certo. Dentro do que você está falando, eu recebo muita questionamento, isso também para mim é um conflito, de tempo, né? O que as pessoas falam, eu também, a gente acaba dando essas dicas, né? Olha, tente um momento do seu dia também cuidar de você, né? Tem esse momento de pausa igual você falou, né? Mediar algo que é saudável para você, né? Seja uma série, cozinha, como é para você, exercício, leitura. Eu estou redescobrindo essa questão da tecnologia aqui, que eu não aparecia, então para mim isso está sendo bacana, porque eu estou estudando, estou fazendo cursos sobre isso, então para mim está sendo fantástico, assim, eu estou me redescobrindo nisso. Mas aí o pessoal fala muito de tempo. Não, mas você não está entendendo, Dai. Meu dia começa às 5 horas da manhã e ele acaba 2 horas da manhã. Eu não tenho tempo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, para as pessoas também entenderem o que é o tempo nessa questão sistêmica, né? Se você Uhum. puder tentar explicar isso de maneira rápida, eu Sim, não sei sim. se dá. A gente não tem muito tempo, né? Não é, gente? Nós precisamos administrar esse nosso tempo, né? Mesmo que eu acorde de madrugada, eu preciso pegar não sei quantos ônibus, eu vou trabalhar e chego à noite de volta, tá?
o tempo aqui ele é muito relativo. Então, às vezes, esse tempo que eu tenho para mim são 10 minutos, são 15 minutos, mas esse tempo é meu, tá? Então, nesses 15 minutos, eu não vou atender o telefone, é, é um tempo para mim, pode ser um tempo para o meu cochilo, pode ser um tempo para nada, tá? Para uma meditação, para um exercício, para ouvir uma música, mas é necessário, eu preciso disso. Às vezes, esse tempo que eu tenho é só o meu horário de banho. A gente sabe que muitas mães estão aí super sobrecarregadas. Então, vivencia o seu momento de banho, experimenta aquela água, tá? A temperatura daquela água, a textura daquele sabonete, que seja ali 5 minutos, mas é um tempo que nós precisamos para nós. E todo mundo precisa disso em qualquer tempo, não só nesse período de pandemia agora, né? Então, encontrar o que eu gosto, ver o que é possível dentro da minha rotina. Tá? Eu sempre costumo dizer, se você tem a possibilidade de tirar um período na semana para você, perfeito. A sexta-feira de manhã eu não trabalho. Sexta-feira de manhã é o meu tempo para fazer as minhas coisas. Tá? Lógico, estou tirando um período inteiro, aqui tem gente que isso não é possível, né? Mas Uhum. veja o seu possível e perceba, esses minutinhos são meus. O que eu faço com eles? Que qualidade eu dou a eles? Aqui, para você que está chegando agora, aqui na Seiva, nesse Instagram, lá naqueles destaques, tem uma abinha que chama Dicas, e tem outra abinha que chama Relax, que é justamente isso que eu falo, que o Gia está dizendo, algumas dicas de como você pode tirar um período do seu dia para você. E ele falou agora de banho, e uma das dicas que eu dou lá é justamente o spa, que o spa de banho em casa não precisa ter banheira, gente, não precisa ter luxo, jacuzzi, ofurô, nada disso, você faz no chuveiro. Eu aqui, eu vou falar bem rapidinho, aqui em casa a gente faz bastante, eu e meu marido. O que a gente faz? A gente tem uma horta, a gente pega, às vezes, os raminhos de alecrim, manjericão, joga no chão do chuveiro, coloca uma velinha, apaga a luz e uma musiquinha de meditação. Liga o chuveiro. A gente, igual o Jean falou, é exatamente o que eu faço, ele também. Deixa aquela água cair na temperatura que você gosta, se é gelada, se é quente, se é morna, não sei. Deixa aquilo cair. Eu não penso em nada, só fico vendo aquela musiquinha. A gente já sai dali, ó. Good vibes. É o meu Rela- momento. Eu Isso é amo. relação. Não é? O Né? Jean A falou gente... de período, né? Quando você tira um período maior, aqui eu tiro na sexta-feira à noite, eu já dou fazer as unhas. Paro, Ótimo. minha vida. Eu sento, aí eu cuido do meu pezinho, depois eu cuido da minha mãozinha e pronto, eu fico bem para a semana Perfeito. toda. Então, é muito legal essa vivência, assim, de E a gente você fica guardando experimentar esse você. momento, né? Gente. E quando vai chegando o horário da minha sexta-feira, eu falo, gente, chegou no meu momento. No meu momento da semana. A Cuidar gente de tem outra mim. perguntinha aqui, ó, o Demetrio, ele está falando assim, Jean, este contexto pandêmico provoca nos pais e cuidadores a reafirmação dos papéis no processo educacional das crianças? Você acha Que que sim? legal. Demétrio, abraço para Demétrio. Demétrio foi meu colega lá atrás, Ah, que né? legal. Estudou junto, inclusive. Sim, Uau. sim. Sim, sim, a gente... Porque a pandemia, ela estabeleceu, né? Papéis e funções muito claras. E, é uma constante a gente perceber que, às vezes, a escola fica jogando para os pais uma determinada responsabilidade, os pais jogam para a escola a mesma responsabilidade. E a gente fica buscando culpados aí. Tá? E não existem culpados. Então, quando a gente fala em pedagogia sistêmica, em educação, existem dois contextos muito bem definidos. Educação, ela começa em casa. É o pai que olha para a mãe, que olha para o filho e começa a ajudá-lo e a ensiná-lo com as pequenas coisas, a se organizar, a transmissão de valores, o que é importante dentro daquela família. A educação na escola, ela é continuidade daquilo que é visto lá em casa, e aqui na escola ela é uma educação sistematizada, ou seja, que a gente tem um planejamento, que a gente tem um conteúdo, que a gente tem regras. Tá? Então, o papel da escola é essa transmissão de conhecimento sistematizado.
O papel da família é a educação como um todo, não conhecimento sistematizado. A pandemia agora, ela jogou um pouco para casa também, né? Eu estou enviando para lá um conteúdo sistematizado. Então, por isso os pais precisam se dar conta de que eles não são professores, não vão substituir a escola. A escola vai voltar depois da pandemia, tá? Talvez um outro formato que a gente não sabe ainda, mas fiquem tranquilos, ela volta. Então, vamos olhar para esses dois grandes pilares, a educação familiar, que começa em casa, que persiste a vida toda, e a educação da escola, que é essa sistematizada, que é essa que direciona para o mercado de trabalho, para as relações sociais lá fora, numa continuidade aquilo que a família já começou lá em casa. Então, um não substitui o outro, um não toma o lugar do outro, e é importantíssimo que cada um tenha consciência disso. Maravilha. Né? Deixa eu mandar aqui só um beijo para minha tia Paty. Ela tá dentro do carro assistindo a gente aqui Olha, em cima. Um beijo, tia, que linda. legal. E o pessoal gostou muito das dicas e tudo mais. Gente, a live vai ficar salva assim, tá? O pessoal tá me perguntando e vai ficar. Aqui no Instagram, aí nos stories, eu tinha deixado a perguntinha, né? Se alguém tivesse alguma pergunta para fazer. E o Renan mandou uma pergunta, né? Até comentei com o Gia, questionando assim: por que alguns pais acreditam que é função da escola a educação de modo geral? Esse foi o Uhum. questionamento dele. Dentro da pedagogia sistêmica, a gente trabalha o lugar, o papel e a função de cada um. Às vezes, os pais eles não têm ainda uma função clara do que é papel, de qual é o lugar, o papel e o lugar dele. Quando a gente fala isso, às vezes a gente entra num processo de crítica, porque, mas como não sabe, né? Deveria saber, porque é muito mais complexo do que isso, tá? Esse jogar para a escola é só um indício de algo que lá na história familiar, lá na história familiar daquela família, existe algo ali que não foi visto, existe um conflito, existe um emaranhado que esses pais estão a serviço e que não conseguem perceber. Então, como eles não dão conta de perceber, eles jogam para algo ou alguém, né, para que nós então resolvamos para eles. E aí é importante que a escola agora tenha consciência de qual é o seu papel e qual é o seu lugar. Se nós, escola, tivermos a consciência, eu sei qual é o meu papel, qual é o meu lugar, qual é a minha função, e eu assumo isso quando um pai ou uma mãe vem trazer para mim algo que não é nosso, opa, peraí, eu consigo parar, eu consigo me colocar aqui e automaticamente coloco esses pais também no lugar e função deles. Lógico, gente, esse colocar é com muito respeito, com muito... A pedagogia sistêmica, ela fala e se aprofunda muito sobre isso, tá? A gente tem história, relatos na nossa prática, por exemplo, de situações onde os pais brigaram, nós trabalhamos com educação infantil, os pais brigaram, estão se separando, e a mãe, de repente, nos procura e diz assim, você podia ligar para ele e falar que ele precisa buscar mais a filha, que ele precisa visitar mais a filha. No fundo, o que essa mãe está querendo é que nós façamos o papel ali de que reconcilie os dois. Está usando o filho, a filha nesse sentido. Então, o que a gente pode dizer nesse sentido? Olha, mãe, nós vamos acolher o seu filho, a sua filha aqui com muito carinho, como a gente sempre fez. Tá? Agora, isso não é papel nosso, não é a nossa função. Você já ligou? Você já tentou conversar? Tá? Não é o nosso papel. O nosso papel é aqui, a gente vai fazer. Se você precisar de alguma coisa aqui, dentro desse contexto, nos procure que a gente está abertos para te ajudar naquilo que é possível para a gente. Tá? Então, esse jogo de papéis, ele vem dos dois lados. Se nós, professores, nós, escola, tivermos consciência, e aí não é só um lugar aqui na escola, porque a gente vê isso nas constelações, é um olhar para a nossa história, um olhar para a nossa família, que tudo implica. Lembra que a gente falava lá no início, né? Quando o Bert fala de hierarquia, ele está falando disso. Qual é o lugar de cada um? Qual é o papel de cada um? Tá? Isso começa lá, não é aqui. Aqui é só um reflexo de lá.
E quando eu falo lá, é lá na nossa história, lá na nossa origem. Tá? Em relação aos nossos pais, os nossos avós, dentro desse processo histórico aí. Maravilha, maravilha. Só retificando aqui, não é a minha tia Fátima que tá, é meu tio Paulo. Mas vai um beijo para a tia Fátima também. Um beijo. Aqui a gente é assim, né? Nossa, Ramon, você assim, ó, leu a minha mente, porque a gente está quase acabando essa live, gente. Passa muito rápido, né? Muito Impressionante. rápido. E Ramon está dizendo assim, ó, dicas para a gente vivenciar esse momento. E, na verdade, o Jean já deu algumas dicas aqui ao longo dessa live, né? Que foi bem produtivo, pelo menos para mim. Mas, Jean, eu queria que você deixasse, assim, agora, se possível, algum exercício prático, somente para que pais ou professores consigam fazer, assim, sistêmico, estou dizendo, né? Uhum. Nesse momento. Talvez um exercício de calmaria ou um exercício de olhar, né, para esse contexto familiar também. Queria que você deixasse uma dica para nós. Um beijo, tio Paulo. A gente tem quanto tempo? Se você A tem aí? gente tem assim, uns 7 minutos. Ah, não, dá tempo, sim. Se você tem o meu livro, lá no finalzinho dele tem vários exercícios que podem ser feitos, tá? Então, lá no final tem um capítulo inteiro só de exercícios. Isso. Mas a gente pode fazer aqui agora um exercício de Hum. reconexão com os nossos pais, com a nossa origem aí, tá? A gente pode fazer aqui, pode ser? Tá? Como se Opa, nós eu tô estivéssemos todos pronta. numa grande sala aqui agora, como nós fazemos nos cursos, tá? Então, se Antes de você você puder... continuar, Jean, peraí, antes de você continuar, gente, se por acaso esse exercício se estender, se acontecer alguma coisa, a nossa live cair, não se preocupe, a gente se reconecta, tá bom? Vai dar tudo Ok. certo. Pode continuar, Jean. Ok, então vamos fazer esse exercício, tá? Se for possível, quero pedir para você se sentar de uma forma bem confortável aí, tá? Ou se você estiver deitado ou dirigindo mesmo, mas de uma forma bem confortável. Senta com a coluna reta, tá? Fecha os seus olhos, se for possível, e respira bem profundo. Respira de novo, bem profundo. Percebendo o ritmo dessa respiração, o ritmo do ar que entra e sai, tomando consciência dessa respiração, percebendo se ela está tranquila, se ela está acelerada, percebendo se existe algum músculo tenso aí agora no seu corpo. Se houver, você relaxa. Solta esses músculos. Inspira e expira profundamente. E agora você imagina atrás de você, do seu lado direito, o seu pai e do seu lado esquerdo, a sua mãe. Independente se você conhece os dois, se eles são vivos, independente se você cresceu com eles ou não. Imagine, se você não conhece os pais biológicos, imagina essa imagem do pai e da mãe aí atrás, tá? Apenas sinta essa presença dos dois, perceba se eles estão longe ou se estão perto. Internamente, agora, é como se você pudesse dizer assim: obrigado, Pai. Obrigado pela minha vida. Vida que você me deu junto com a minha mãe. Obrigado por isso. Obrigado, mãe. Obrigado pela minha vida. Vida que você me deu junto com o meu pai. Vocês são tão grandes, muito grandes. O sim que vocês disseram à vida é imenso. E a vida chegou até mim. Obrigado por isso. Eu sou o que sou porque vocês foram os meus pais. Exatamente assim, do jeitinho que foi possível. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Perceba como que você vai ficando fisicamente enquanto você vai dizendo isso.
Perceba também como ficam os seus pais quando você agradece. E você vai deixando que essa gratidão vai crescendo aí dentro. Continua dizendo e agradecendo. Obrigado, obrigado. Apenas isso. Essa gratidão vai se expandindo cada vez mais. Até que você se torne inteiro gratidão. Sem nenhum tipo de pensamento. Só gratidão. Obrigado. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Agora eu faço algo bom com a vida que vocês me deram. Obrigado. Inspira e expira bem profundo agora. E devagar você pode ir abrindo seus olhos. Vai voltando. Ok? Esse exercício, gente, é um exercício de reconexão com a nossa origem, com a nossa força. E você pode fazer onde você estiver, em qualquer lugar. Tá? Sentiu necessidade, só imagina o pai e a mãe aí atrás de você e agradece. Você vai perceber quanto de força isso traz para você. Quanto de força isso traz para esse momento, quanta tranquilidade isso pode trazer para a sua vida, tá? Então, pega esse presentinho aí para você e exercita ele no seu dia a dia, ok? Muito bem. A Andrea, ela questionou assim, ó, e eu amo essa pergunta, já, o Jean também vai gostar, percebeu quem para ele ver, mas ele vai gostar. A Andrea perguntou assim, ó, e quando a gente tem pais adotivos, quem que a gente imagina? Quando nós temos pais adotivos, nós vamos imaginar primeiro os nossos pais biológicos, por quê? Porque foram eles que nos deram a vida. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Independente se você conheceu ou não. Se você não conheceu, imagina a imagem de um homem, a imagem de uma mulher, mesmo que seja difícil. Num primeiro momento, às vezes é bastante difícil, mas depois isso vai ficando mais fácil. Se você ficar mais tranquila, se isso te deixa mais tranquilo, imagina os pais biológicos, o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo, e imagina também os seus pais adotivos, tá? Às vezes isso traz uma tranquilidade maior. Então, e qual que é o seu movimento de agradecimento, de gratidão? Olha para os pais biológicos, agradece a vida que eles te deram, do jeitinho que deram conta, do jeitinho que foi, e depois você olha para os pais adotivos e agradece a eles porque eles cuidaram da vida. Cuidaram daquela vida que os seus pais biológicos deram. E aí você se sente, então, duplamente amada. Lá atrás porque disseram sim e você pôde estar aqui. E depois porque esses outros pais do coração aí cuidaram de você e te ofereceram aquilo que foi necessário. Ok? Ótimo. Eu não sei se a André entrou aqui, mas eu espero que a gente tenha, que ele já tenha respondido a sua pergunta. Eu também recebo bastante esse questionamento, né? Mas é muito interessante a gente olhar para essa carga biológica, né? Como o Gia está dizendo, da Sim. onde você veio, a sua, a sua origem, né? O seu sistema de origem, né? Então é importante você ter esse olhar, né? E também acolher de um jeito no seu lugar, né? Esses pais adotivos que chegaram para você, que são os pais que cuidaram, né, da vida que os seus pais biológicos te deram, né? É muito bacana isso, isso traz muita calmaria, eu concordo com o Jean, né? Eu tenho aqui a Nina, né, que está dizendo que ela é muito realizada por ser adotiva. A Que gente bonito, bate, né? bate alguns papos, eu e a Nina, sobre isso, né? Ela é uma Que amiga muito legal. querida. Então é muito importante isso. Bom, gente, passamos mais de uma hora, né? Eu também adorei. A Alvi está falando também. Adorei. É, Alveci. você conhece? Ai, que bom. Sim, Eu sim, gosto. trabalha comigo. Nelvis, um Ah, beijo, abraço. então um abraço. Eu amei estar aqui com o Jean para tirar esses momentos. É um momento nosso, né? Você que está aí também teve um Sim, momento agora seu, onde você pôde curtir isso, né? E eu quero agradecer muito o Jean, né? Que a gente estava falando há um tempinho já de fazer uma live, e, e aí a gente acabou uma conversa sexta-feira, vamos fazer. E foi assim que a gente parou aqui. que bom. Eu quero deixar também, antes do Jean se despedir, para você que está aí, que o Jean
ele falou no começo, né? Ele media e dá cursos, ministra cursos e palestras, e a gente tem o curso de Pedagogia Sistêmica aqui em Santo André. Ele é presencial, ele está pausado por conta desse momento que a gente está vivendo da pandemia. A gente teve apenas um módulo, né, que é praticamente um módulo introdutório, para explicar o que é pedagogia sistêmica, como já disse no começo. Mas nós vamos retomar assim que as coisas fluírem para isso, tá bom? E é possível ainda entrar nesse curso. Onde estão as informações desse curso? Está lá na minha bio. Você sai daqui, você tem um link lá, você vai clicar. É o último ícone ali do descritivo da bio. Está lá, curso de pedagogia sistêmica. Quando você clicar, vai te levar para as informações desse curso, que é com o Jean. Ele vem lá de Mato Grosso até nós para nos presentear com o seu conhecimento. Então, se você tiver interesse, você vai lá, fuça, me manda um direct, um WhatsApp, enfim, a gente bate um papo, tá bom? Eu quero agradecer já você que esteve aqui até agora, você que voltou, né, nesse momento, e que você possa ter apreciado tanto quanto eu esse momento que a gente teve junto aqui, tá bom? Um beijo. Jean. Que bom. Obrigado por proporcionar para a gente esse momento também, né, Dayana? Eu quero agradecer a cada um de vocês que entraram aqui, né? Eu fui vendo alguns que foram entrando. Achei interessante alguém que entrou e falou assim, eu tô aqui na padaria assistindo vocês na É padaria. o Jefferson, meu grande amigo, tá na padaria. Ele é padeiro, tá amassando pão e assistindo. Um Olha, que abraço, legal. Jefferson. Então, um abraço carinhoso para cada um de vocês, tá? Assim como a Dayana falou, a gente tem o curso de formação. Entra no nosso site também, além do Instagram. O meu Instagram é o Jean Lúcio Oficial. O nosso site é www.institutojeanluce.com.br. Lá no site a gente tem informações sobre o curso, cidades onde esse curso está acontecendo, onde vai acontecer no pós-pandemia. A gente já tem algumas cidades agendadas aí pelo Brasil, tá? Então, se você é aí de Minas, de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, então, do Mato Grosso, em todos esses lugares a gente vai ter curso de formação depois da pandemia, tá? E entra em contato, fica aqui em contato com a gente sempre, de vez em quando a gente está por aqui trocando uma ideia. Então, um abraço para todo mundo, tá? Se vocês quiserem saber sobre o meu livro, também, lá no nosso site, aqui no Instagram, a gente tem as informações, tá? Onde você pode comprar, pode ser direto comigo, pode ser pelos sites aí da Amazon, Mercado Livre, Shoptime. Coloca lá no Google, Introdução à Pedagogia Sistêmica, livro, que vai aparecer, tá bom? Obrigado pelo convite, pela presença e um abraço para todo mundo. A live fica gravada, né? Sim, eu Isso. quero dizer uma coisa sobre este livro, mais uma coisa, é que quando a gente lê esse título, né, vocês estão vendo ao contrário, mas Introdução à Pedagogia Sistêmica. E o pessoal acha, de novo, que é apenas para educadores pedagógicos. Esse livro é para pais também, ó, uma nova postura para pais, ó, pais e Educador. educadores. Então, assim, é para público, tá? Público geral. Sim. Então, não fique pensando que vai ter lá terminologias, maneiras do mundo pedagógico, tá bom? Não é isso. É para o público geral, tá bom? Eu gosto de fazer merchandising desse livro, sim, porque ele é bom. Bom, é isso, gente. Um abraço, um beijo para todo mundo que está aqui, todo mundo mandando Gia, que gostou muito, que foi prazeroso, que foi um exercício para a vida. Gostou. Então, muito obrigado. Eu sempre marco o arroba do Gia por aqui, tá bom? Então, vocês vão conseguir achar ele facilmente. Eu vou deixar também na descrição da live o arroba dele para você ir para lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Qualquer coisa, nos chame. E fique Um em paz, abraço. fique bem. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Jean. Obrigada, querido. Um beijo. Obrigado, tá? Tchau, tchau.